planeta enfrenta escassez de água, mas existem enormes recursos não aproveitados bem diante de todas as pessoas. E ainda, o volume de água dos icebergs que saem da Antártica a cada ano é maior do que o total de água consumida em todo o planeta. Não sai daí. Há quem esteja planejando outras maneiras para interferir no clima da Terra. Por exemplo, transportando icebergs dos polos para regiões desérticas. Será que isso é loucura? Vamos começar com um dado pouco conhecido. O volume de água que se desprende da Antártica em forma de icebergs a cada ano é maior do que o total de água consumida em todo o planeta, isso sem incluir o Ártico. Os icebergs são formados por água pura, que acaba se perdendo ao se misturar com o mar, além de contribuir para o aumento do nível dos oceanos. Daí o fato de que há mais de um século inúmeros planos foram apresentados para transportar o gelo dos polos para regiões secas da Terra. Na metade do século passado, engenheiros norte-americanos defenderam a ideia de rebocar icebergs do Ártico até San Diego e de lá para regiões áridas da Califórnia, mas a proposta não foi levada adiante. Nos anos 70, a Arábia Saudita chegou a desenvolver um plano semelhante, também abandonado. A mais recente iniciativa nesse sentido surgiu na cidade do Cabo, na África do Sul. No ano passado, a cidade se aproximou do nível zero de oferta de água potável e a administração local lançou um plano de transportar icebergs da Antártica. No entanto, assim que as chuvas voltaram e os reservatórios recuperaram parte do nível normal, o projeto foi abandonado. Os Emirados Árabes Unidos também têm cogitado utilizar o gelo da Antártica para enfrentar a seca. Situado numa área desértica e com sérios problemas de abastecimento, o país tem financiado projetos para tentar aumentar a oferta de água potável e até mesmo para melhorar o clima no país. São tantos os planos para rebocar icebergs dos polos para regiões áridas que uma hora dessas alguém vai acabar conseguindo. Vamos ver agora a ideia de um grupo de engenheiros franceses. As Ilhas Canárias, situadas no Oceano Atlântico, enfrentam uma séria escassez de água potável. O abastecimento no arquipélago é feito por usinas de dessalinização, que têm um alto custo e interferem na vida marinha no entorno das ilhas. Para resolver o problema, um grupo de engenheiros franceses, liderados por Georges Mougin, apresentou o seguinte plano. Os icebergs seriam envolvidos numa camada térmica protetora para reduzir as perdas. Em seguida, seriam puxados por um rebocador do Ártico até as Canárias, numa viagem de 140 dias. Com isso, um bloco de gelo de 7 milhões de toneladas chegaria às ilhas com 4 milhões de toneladas. O projeto seria financiado pela União Europeia como um plano piloto, que poderia ser estendido mais tarde a outras regiões do continente que enfrentam longas estiagens. Enquanto esta e outras iniciativas não saem do papel, os especialistas apontam para a Antártica como o local mais provável para uma experiência como essa. Afinal, a cada ano, pelo menos 140 mil icebergs se descolam do continente antártico e se perdem pelos mares do sul. Se apenas alguns deles forem conduzidos até as correntes que passam pela África do Sul, já seria suficiente para abastecer amplas regiões que enfrentam a seca. Em princípio é viável, isso já foi considerado várias vezes, os árabes já até fizeram alguns experimentos. O problema, de novo, é o problema do custo dessas coisas e o impacto. Ou seja, você trazer água lá da Antártida, né, para algum lugar, dezenas de milhares de quilômetros, isso não é fácil. Né? Outra obviamente, você vai ter uma perda de massa no iceberg tremenda entre sair lá da Antártida e chegar na região, passar pelo Equador. Né? Então, na prática, isso até hoje não foi feito. Isso é mais fácil fazer do que jogar giz na estratosfera.
E o efeito, de novo, é uma coisa muito localizada, né, e custosa. Você tem outras alternativas muito mais baratas. Dessalinização, provavelmente, é muito mais barato do que trazer um iceberg para cá. Então, isso não, acho que não, são ideias que provavelmente não vão progredir muito. Com a escassez que se agrava no mundo, os cientistas começam a considerar todas as hipóteses para se produzir água potável. Uma delas está bem à frente de qualquer pessoa e até hoje não foi devidamente aproveitada. Você já reparou nas gotículas de água que se formam ao redor de um copo com bebida gelada? Ou naquelas que se formam, por exemplo, sobre os carros ou sobre um gramado depois de uma noite de sereno? Esses são apenas alguns sinais da água existente no ar, ou seja, a umidade do ar que varia de intensidade de uma região para outra. Em algumas cidades, os moradores precisam utilizar desumidificadores em suas casas ou locais de trabalho. Atualmente, empresas dos Estados Unidos, Canadá e Europa estão tentando adaptar a tecnologia desses aparelhos para produzir água potável, e isso deve se tornar uma realidade em breve. Até porque se trata de um mercado muito atraente e a fonte, a água existente no ar, gratuita para quem conseguir captar em grandes quantidades. O segredo está em produzir máquinas de alta capacidade para alcançar o ponto em que a água em forma de vapor existente no ar se transforma em líquido. Em seguida, armazenar o produto e embalar para o mercado. Mais de 70 empresas estão dedicadas hoje a projetos denominados WFA, ou seja, Water from the Air, ou Água do Ar. Uma delas é a britânica Reckitt, que consegue produzir 2.000 litros por dia em regiões de alta umidade e 500 litros em locais extremamente áridos. Para se ter uma ideia, em países como a Costa Rica, a umidade do ar chega a alcançar 90%. No extremo oposto, o Irã, por exemplo, chega a apenas 15%.